Patrios. 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 Revolucionando o conhecimento científico. Bem-vindos, que bom ter vocês aqui para mais uma análise aprofundada do Pod Trials. Hoje o papo é sobre a evolução da TAV, o implante transcatéter de válvula aórtica. Uma coisa que, nossa, revolucionou o tratamento da estenose aórtica grave. Vamos olhar os estudos, os resultados, as complicações, o que está pegando hoje, tudo baseado nas fontes que a gente analisou. Exatamente. E olha, estenose aórtica grave é coisa séria mesmo. Se não trata, a mortalidade é altíssima. Metade morre em 2 anos, né? Assustador. Sim, por aí. E por muito tempo, a cirurgia de troca da válvula, a SAV, era a única saída. Só que tinha gente, talvez uns 30%, até mais, que não podia operar. Muito idosos ou com outras doenças, alto risco, né? Isso, alto risco ou mesmo inoperáveis. E aí? TAV. Um procedimento bem menos invasivo surgiu lá por 2002, é isso? Por aí. E para começar essa história, tem um estudo que foi chave, o Partner Cohort B. Esse foi para quem não podia operar mesmo. Ah, o Partner B. O que ele mostrou de tão importante? Ele saiu em 2010. Comparou TAV com um tratamento clínico padrão nesses pacientes inoperáveis. E o resultado, olha, Foi impressionante. conta mais. Uma redução, assim, drástica na mortalidade em 1 ano. Com TAV, caiu de uns 50% mais ou menos para perto de 30%. Uau! De 50 para 30 é muita diferença. Muita. Usaram a válvula SAPIEN, aquela que expande com balão, e, bom, isso praticamente definiu a TAV como o padrão para esse grupo, né? Os inoperáveis. Entendi. Mas sempre tem um mais, né? No começo, não foi tudo perfeito. Ouvi falar de mais risco de AVC, complicações nos vasos. Sim, sim. Esses foram desafios importantes no início. O risco de AVC apareceu um pouco maior e problemas vasculares também. E como lidaram com isso? A tecnologia avançar, né? Desenvolveram dispositivos menores, sistemas para levar a válvula até lá mais seguros, técnicas melhores para implantar, tipo usar ultrassom para guiar, fechar o acesso vascular melhor. Faz sentido. A tecnologia foi se refinando. Ok, estava estabelecida para quem não opera. Mas e para quem podia operar? Principalmente gente com risco menor. Aí entra outro estudo, né? O Notion. Isso, o Notion. Começou lá em 2009. Ele foi um dos pioneiros em randomizar pacientes que eram, na maioria, de menor risco cirúrgico, geralmente acima dos 70 anos. E comparou o quê? Comparou TAV, usando a válvula Core Valve, que é autoexpansiva, da Medtronic, com a cirurgia padrão, a SAV. E quem financiou foi independente? Foi financiado por uma fundação da Dinamarca, a Danish Heart Foundation. Mas é bom notar que alguns autores tinham, sim, relações reportadas com a Medtronic, a fabricante da válvula TAV usada. Certo. E os resultados? No primeiro ano, como foi? Olha, em termos de morte, AVC ou infarto, deu muito parecido. TAV e cirurgia ficaram, assim, empatadas nesses pontos principais. Empatadas. Interessante. Mas e as complicações? Aí o perfil foi bem diferente. Com a TAV, o que chamou a atenção foi a necessidade bem maior de marca-passo. Quase 40%. 40% é bastante coisa. E também um pouco mais de refluxo na válvula, o chamado escape paravalvar, embora geralmente fosse leve. E a cirurgia? Quais foram os contras? A cirurgia teve mais fibrilação atrial nova, quase 60%, e também mais sangramento e mais lesão renal aguda. Então foi uma troca de riscos, sabe? Entendi. Cada um com seus problemas específicos. Mas a grande questão sempre foi, e a durabilidade? Quanto tempo essas válvulas TAV aguentam? O Notion acompanhou por mais tempo, né? Acompanhou. E os resultados de 10 anos saíram e foram bem surpreendentes. Surpreendentes como? Primeiro, aos 10 anos, continuou sem diferença significativa em morte AVC ou infarto. O empate se manteve. Ok, isso já é notável. Mas o mais impactante foi na durabilidade da válvula em si. A TAV mostrou um risco menor de deterioração estrutural grave da válvula, SVD, que a gente chama. Espera aí, menor desgaste da TAV comparado com a válvula cirúrgica. Em 10 anos? Exatamente, nesse estudo sim. Foi um achado bem provocador.
Porque a expectativa era o contrário, né? Que a cirúrgica duraria mais. Totalmente. Isso mexe com muita coisa. Mas calma lá. Tem que ver as limitações desse estudo, certo? As válvulas usadas eram mais antigas. Com certeza. Ponto crucial. Usaram válvulas TAV da primeira geração. Não tinha ainda o planejamento super preciso com tomografia para escolher o tamanho que hoje é padrão. E as válvulas cirúrgicas? Também. O estudo incluiu alguns tipos de válvulas cirúrgicas que já se sabia que talvez não tivessem a maior durabilidade do mercado. Então, não dá para generalizar esse resultado para toda a TAV e toda a cirurgia hoje. Entendi. Ou seja, é um resultado importante, mas com um asterisco grande. Exato. Precisamos ver os dados de longo prazo dos estudos mais novos, tipo o Partner 3 e o Evolute Low Risk. Esses usaram tecnologia atual em pacientes de baixo risco. E o que eles mostraram até agora? Até 4, 5 anos, os resultados entre TAV e cirurgia nesses estudos de baixo risco têm sido muito parecidos. A questão da durabilidade, além disso, com as válvulas modernas, ainda está em aberto. É o que todo mundo quer saber. Faz todo sentido ter essa cautela. Bom, mas hoje em dia, diretrizes médicas, pelo menos na Europa, já recomendam TAV para muita gente, né? Incluindo idosos de baixo risco. Sim, a indicação se expandiu bastante. E falando em TAV, tem tipos diferentes, né? Aquela que expande com um balão, como a Sapien, e a autoexpansível, como a CoreValve. Faz muita diferença qual usar? Olha, vários estudos compararam as duas diretamente e também análises maiores que juntaram vários estudos, até em situações mais complexas como fazer TAV dentro de uma prótese cirúrgica que já estava falhando, o chamado valve-in-valve. E o que acharam? Em geral, a mortalidade e a segurança são bem parecidas entre os dois tipos principais. A diferença mais consistente que aparece é mesmo aquela maior taxa de precisar de marca-passo com as autoexpansíveis. Ah, o marca-passo de novo. Por que será? A teoria é que, por serem autoexpansíveis, elas exercem uma força mais contínua ali na região do coração, onde passam os nervos que controlam o ritmo, e isso pode levar à necessidade do marca-passo com mais frequência. Interessante. E o risco de AVC pós-TAV? Principalmente para quem já tem fibrilação atrial, a FA, ainda preocupa? É um ponto de atenção, sim, mas os dados mais recentes, por exemplo, de uma análise do estudo ENVEST-TAV-AF, mostraram que em pacientes com FA que tomam anticoagulante depois da TAV, o risco de AVC não é tão alto assim, fica na casa de uns 2 a 3% ao ano. E dá para saber quem tem mais risco? Parece que quem já teve embolia antes ou usava varfarina pode ter um risco um pouco maior. A escolha do melhor anticoagulante, se é um mais novo como a idoxabana ou a varfarina, ainda é discutida e precisa ser bem individualizada. Ok. Então, para resumir essa jornada toda, a TAV saiu de um procedimento quase experimental para um nicho de pacientes muito graves. Isso, os inoperáveis. Para se tornar hoje uma alternativa principal à cirurgia, competindo de igual para igual em muitos cenários. E com alguns dados, ainda que iniciais e com ressalvas, sugerindo até uma vantagem na durabilidade estrutural. É uma evolução impressionante em menos de 20 anos, né? Mas, claro, ainda tem pontos a refinar, como essa questão do marca-passo e a grande dúvida sobre a durabilidade a longuíssimo prazo, principalmente nos mais jovens. Sem dúvida. O campo continua avançando muito rápido. Muito. Bom, queremos agradecer demais a quem nos acompanhou nessa análise detalhada da TAV. Foi uma viagem tanto pela ciência e pela inovação. Foi mesmo. E fica aqui talvez uma reflexão final, né? Pensando em toda essa trajetória da TAV, que outros fatores, além dos resultados que a gente vê nos estudos, deveriam pesar na balança? Como assim? Penso no manejo do paciente ao longo da vida inteira, na possibilidade de precisar de outra intervenção daqui a 15, 20 anos. Como isso entra na decisão entre TAV e cirurgia hoje, especialmente para os pacientes mais jovens que têm décadas pela frente? É algo complexo para se pensar. São minutos brilhantes em busca de novas formas, mãos habilidosas, olhos atentos, cada grão de areia um passo para frente. Célula
Formas misteriosas, moléculas em dança. Microscópios revelam segredos ocultos da escuridão. Braços estendidos, mentes abertas. Conhecimento cresce como flores no verão. Pensamento tem parceria, inovação em equipe, projetos em movimento rumo ao futuro. Pesquisa chama que ilumina o caminho. Avanço científico, nossa missão. De ideias à realidade, de teoria à prática, colaboração é o combustível que faz o progresso avançar. Do zero ao infinito, de nada é algo. Inovação é sonho que transforma o mundo. Projetos desvendados, patentes concedidas, laboratórios vontades que esperam essa renovada. Pensamento em sincronia, corações pulsando. Avançou que foi com nossa grande história. Juntos somos fortes, juntos somos grandes. Cada descoberta uma vitória, cada invenção um novo horizonte. Projetos em movimento, rumo ao futuro. Pesquisa chama que ilumina o caminho. Avanço científico, nossa missão.